As mudanças previstas na Lei 15.270, de 26 de novembro de 2025, entrou em vigor recentemente, que trata sobre o pagamento de imposto de renda para quem ganha acima de R$600 mil anuais, e também o processo de mudança na reforma tributária, além do arcabouço fiscal, serão amplamente debatidos no programa de hoje, aqui no Tribuna Livre, na sua TV Rio Branco, canal 8.1, com o Matheus Calegari, contabilista, contador, como queiram, da empresa Calegari Contabilidade, que vai para o 11º ano de experiência aqui na nossa capital e atende também clientes do interior e de outros estados. Ele está aqui com a gente e vai conversar por 1 hora aqui no Tribuna Livre. Seja bem-vindo, muito boa noite. Obrigado, Muniz. Prazer recebê-lo aqui no programa. É sempre um prazer enorme vir aqui debater com vocês e espero que a gente consiga levar a informação ao público. Legal. Como sempre, Osmir Lima está de volta. Seja bem-vindo, Osmir. Muito boa noite. Boa noite, doutor Narciso Mendes. Boa noite. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. Muniz, a minha falta, a velhice tem preço. É, né? Ainda bem que você está de volta. Ele voltou no primeiro programa do ano, né? Primeiro do ano, exatamente. Seja bem-vindo. Vamos ao intervalo comercial e esperamos continuar contando com a sua audiência. Até já. Ok, estamos de volta com o Tribuna Livre. Boa noite para você que nos prestigia na nossa capital Rio Branco, você do interior que estava a assistir a mais uma edição do Roda Viva na TV Cultura, nossa parceira há mais de 3 anos. Muito obrigado desde já pela audiência. E como eu falei na abertura do programa, o nosso entrevistado de hoje é o Matheus Calegari, contador titular, ele é sócio proprietário da Calegari Contabilidade. Osmir Lima, em comemoração ao seu retorno, você pode fazer a primeira pergunta para o nosso convidado. Muito bem, senhor. Um prazer retornar aqui ao lado desse vetusto companheiro Narciso. E também o prazer de ter você aqui, Calegari. A minha pergunta é simples. O Congresso Nacional está fazendo uma reforma tributária. Sim. Até onde você acompanha essa reforma tributária, o que ela traz de positivo para o Brasil e quais, na sua opinião, os fatores que são prejudiciais à economia brasileira? Pergunta complicada, bem complexa, né? O fator positivo, Osmir, a gente tem quase que nenhum, né? O objetivo da reforma era desburocratizar e também reduzir tributos, né? Não teve nenhuma coisa e nem outra. O Congresso deu um cheque em branco para o Executivo, seja governo A, B ou C, tem uma travinha que eles dizem da questão da arrecadação. Eu vejo que qualquer governo que entre, ele, se quiser fazer muita coisa ruim, ele consegue. Porque a gente até agora, a reforma já está em pleno vigor e não tem uma alíquota efetiva. A gente não sabe quanto que vai pagar em nada. Então vai ser definido ao longo do ano. E o que sabemos é que tem imposto do pecado, o governo está decidindo já se a gente pode beber refrigerante ou não. Então isso fica uma situação muito ruim para o brasileiro. Não vejo nada de positivo. Tivemos várias outras propostas que não seguiram adiante, que eram positivas. A gente precisa do IVA geral, unificar, é uma bagunça danada esse monte de imposto. Essa reforma veio unificando só PIS e COFINS, e aí o IBS, CBS, depois agora o ICMS e o ISS. Isso, a certo modo, até 2032 vamos ter a unificação do ICMS e do ISS, mas deveriam todos ficar unificados. Imposto de renda, contribuição social, ITCMD, a gente tem muito tributo e o brasileiro não aguenta mais pagar tributos. Então não vejo essa reforma com nada de positivo. Agora, a parte negativa nós temos muitas. E, em especial, a questão do cheque em branco. Por quê? O governo, você já pensou um governo que é opositor, arrecadando todo o dinheiro
do país e um governo opositor do município ou do estado tendo que pegar esse dinheiro de volta. É uma complicação que a gente vai ter nos próximos meses aí, nos próximos anos, mas espero que a gente consiga sair bem ou ter a reforma da reforma, né? Que é o que a gente espera, que fique uma justiça tributária de fato, tanto para o contribuinte quanto para os municípios e estados, que não fiquem totalmente dependentes do Executivo Federal. Isso é muito perigoso. Vocês, como deputados, sabem muito bem disso, o quanto é perigoso o dinheiro ficar totalmente na mão do Executivo Federal. Ô, Calegari, o Brasil é o país mais regulamentado do mundo. Um estudo do Gabinete Civil da Presidência da República foi feito agora, não. Se você pegar leis constitucionais, leis ordinárias, medida provisória, portaria e determinações, decretos, o Brasil tem mais de 98 milhões de dispositivos que deveriam ser obrigatoriamente atendidos por todos os cidadãos brasileiros. Nós somos Só que a gente um não país... dá tempo nem de conhecer esses dispositivos. Não dá tempo. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, os ministros do Supremo Tribunal, não os presentes, mas todos do passado, quando tem que se reportar a nossa Constituição, ele abre a Constituição para ler, porque nem ele sabe de qual os dispositivos da nossa Constituição. Por quê? A nossa Constituição tem 300 artigos e dispositivos como cláusulas, incisos e etc., são mais de 1000. Enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, não existe lei constitucional, existe norma constitucional. A lei é essa que vai mudando de acordo com a evolução dos tempos. Por exemplo, você não vai poder querer que a liberdade de expressão seja hoje o que era há 200 anos atrás, quando não existia o rádio, quando não existia a televisão, quando não existia a inteligência artificial e assim sucessivamente. Então, o que é que acontece é o seguinte: o que é que você acha desse número de leis avantajadas no Brasil, particularmente no teu ramo tributário? Você acabou de dizer para mim o que foi uma heresia. Me perdoe eu usar o termo. Mas você achar que uma reforma tributária que isenta quem ganha até R$5.000 por mês. Peraí, aí está a confusão, porque são muitas reformas, são mini-reformas. Essa daí não entrou na reforma geral. Deixa eu fazer a minha pergunta. Nós vamos debater, mas vamos fazer... E no rol daqueles que ganham até R$5.000 por mês, está mais de 90% da nossa população. Enquanto os outros 10%, que ganham bilhões e bilhões em transferência de dividendos e tudo, não estão se recusando a pagar os 10% que ainda irá exigido deles. O que é que você acha disso? Eu acredito que, assim, tá a confusão desde o início aí, né? São várias reformas. A gente teve a reforma tributária de fato, isso daí foi uma mini-reforma do imposto de renda, então já foi outra reforma, a reforma da reforma. A gente tem uma confusão muito grande, Narciso, porque as leis não são criadas para... Só um minutinho, o senhor está explicando que a lei dos 5.000 não está contida na reforma. Não está na reforma tributária, isso daí é a reforma do imposto de renda, é outra coisa, da pessoa física. Mas é tributária também, sim, que é um imposto. Mas são assuntos distintos. Não é. São assuntos distintos, né? Então, assim, essa é a reforma do imposto de renda, que a contrapartida para o imposto de renda foi a tributação de lucros e dividendos. Que na prática isso não vai acontecer, eles não vão conseguir arrecadar o que eles querem. Porque o empresário ele não é bobo. Se tem uma coisa que ele não é bobo. É sonegador? Não é sonegador. Vamos lá.
Se você tiver que pagar isso, quem é que vai pagar no final? Se você é empresário e paga um adicional, você vai repassar para quem? Para o consumidor. O consumidor. Então, no final, quem vai pagar sempre vai ser o consumidor. É muito esquisito o pensamento do brasileiro, essa é a palavra, de achar que vai penalizar o empresário. Como diz a nossa primeira-dama, que o imposto não é para as pessoas, é para as empresas. No final, o que aconteceu? Mas permita-me fazer um detalhe do que você está dizendo. Para repassar para o consumidor tem implicações. Porque o consumidor, ele tem um salário. E o salário, à medida em que esse empresário tenta passar tudo para o consumidor, ele deixa de vender. É a curva de Laffer. Cai a produção. A gente tem a curva de Laffer tanto para o setor público quanto para o privado. Quanto mais você aumenta o preço, mais as pessoas deixam de consumir. Exatamente. Então a gente está incentivando as pessoas a deixarem de consumir. O que aconteceu com a taxa das blusinhas, que o governo falou? O imposto não é para as pessoas, é para as empresas. Eles repassaram para as pessoas e todo mundo parou de comprar. Mas o senhor defende o princípio de Laffer no Brasil? Com certeza. O estudo que a Explica gente aí pra aplicou, a curva de Laffer é quanto mais você aumenta o tributo, menos você tem arrecadação. Se aplica nas vendas. Quanto mais você aumenta o preço do seu produto, menos você vende. O governo ele tem que ganhar na quantidade. Nós temos que produzir. Nos últimos anos, Narciso, tanto Estado, município e a federação, a gente teve um aumento enorme da arrecadação de tributos. Mas o PIB não acompanhou isso. Qual é o nosso problema? Nosso problema é de produção. A gente teve um aumento agora do CONFAZ, que foi debatido por nós aqui, né, Muniz? O CONFAZ aumentou a tributação sobre os combustíveis. Qual é o vetor de crescimento da nossa economia? Combustível. Você está penalizando, você está falando o quê? Eu não quero produzir. Então, toda essa situação, Narciso, a gente tem um problema grave que 90%, de 80% a 90% das pessoas desses 5 mil reais que você está elogiando, já não pagavam, porque com as deduções de saúde e educação, elas já não pagavam. Então foi uma reforma para agradar a militância. Infelizmente, essa é a verdade. Porque se o governo quisesse, de fato, resolver o problema de justiça tributária, ele tinha que pegar toda a tributação do imposto de renda e pegar as faixas e corrigir. Não é corrigido. Você acha justo um cara que ganha 20 mil há 10, 15 anos pagar 27,5%? Nunca foi corrigida essa tabela. O salário do cara está engolido pela inflação. A mesma coisa para o Simples Nacional. Eu acredito que tanta lei que a gente falou, você falou dos dispositivos, tinha que criar uma lei para proibir qualquer pessoa de falar de aumento de tributo. Porque não pode discutir mais aumento de tributo, ninguém aguenta mais pagar imposto. A lei 15.270, na sua opinião, é uma prova disso? Quer dizer, quem ganhar acima de 600 mil vai pagar só 10%. O governo tinha que fazer o quê? Eu vou isentar todo mundo, mas não tem contrapartida. A contrapartida vai ser o quê? Eu vou cortar meus gastos. Ou... Você tocou num ponto Que é fundamental. outra coisa. Aí ele quer fazer graça com um e penalizar outro. Qual é o sentido disso? Narciso, você não acha justo? Você acha justo um funcionário público? O pessoal critica muito, o pessoal do judiciário, que a casta, isso e aquilo. Você acha justo um juiz que ganha, vamos botar aqui, 30, 40 mil reais? Não, põe mais. Mas vamos botar aqui 40 mil reais. Vamos botar aqui o teto, 40 mil reais. Ele ter o desconto dele, do imposto de renda de 27,5%. Mais aproximadamente 14% de INSS. Sobrou quanto para ele? Quase 50% do salário. Aí ele agora vai gastar o dinheiro dele, vai consumir no mercado. O consumo já é quase 50% de novo. Então, do salário dele, só sobrou 25%. Você acha isso justo, Muniz? Muniz? Você acha isso justo, Narciso? A gente tem que praticar justiça tributária nesse país. Então, assim, o pobre, que a gente gosta de falar muito do pobre, o pobre ele nem opina, porque ele não tem o que fazer. Ele pega o dinheirinho dele, vai lá e compra o que dá e acabou. Agora, você que trabalha pra caramba, ganha o seu dinheiro suado, não tem condição nem de comprar uma carne, que é a picanha que foi prometida aí, para sua família. Mas tem outro dado aí que quero colocar para você, Narciso, com a sua permissão aí, com a sua vez de falar. O pobre, quando ele vai a um supermercado, e nós estamos falando para ele entender bem essa questão, ele compra 3 quilos de feijão, 2 quilos de arroz, meio quilo de carne, Salsicha. salsicha, ele paga o imposto, que
que é o mesmo imposto que o rico paga. Taxado pelo consumo e não pela renda. Exatamente. Isso não é uma distorção também? É porque assim, ó, a gente fica do nós contra eles, né? O foco de alguns países é a renda, outros o patrimônio, outros o consumo. No Brasil, é tudo. Então, assim, a gente tem que ter um controle sobre as coisas, porque eu vi uma matéria ontem que me causou revolta. No Nordeste, algumas carroças estavam sendo emplacadas e agora as pessoas estão reclamando porque estão pegando multa. Vão pagar IPVA de carroça. Faz sentido no mundo de hoje, Narciso, isso? A gente não tem nem como debater um assunto desse, porque é loucura. O meu Calegari, você veio para cá porque, e no meu interesse, é porque nós pensamos em quase tudo diferente. Acredito que a gente vai convergir nesse assunto tributário. Não político, mas tributário. Então, acontece o seguinte. Imposto. A própria palavra diz, é imposto. Imposto é obrigado. E se é obrigado, quem não pode pagar, não paga. O desempregado não paga imposto. Então, o que é que acontece é o seguinte, o nosso país, a gente sabe que nós estamos numa época que eu tenho nojo dela. Eu gostaria de ter a oportunidade, nas eleições do próximo ano, eu não votar. No Bolsonaro eu já não votaria de jeito nenhum. No filho dele, sim. No filho dele também não. Mas também gostaria de não votar em Lula. Você vai ter essa oportunidade? Nós aqui comungamos da mesma ideia de que a polarização hoje do Brasil é nociva ao Brasil. Então, se o que foi que Mandela fez na África do Sul? Passou 27 anos encarcerado. E quando saiu da prisão, que queria que ele fosse o presidente da África do Sul, ele não aceitou de forma nenhuma. Eu vou mudar a opinião de vocês quanto à polarização. Sabe por quê, Narciso? Não, mas peraí, deixa eu concluir o raciocínio. Me perdoa. Você é um gênio, porque mudar a opinião de dois cabas de 80 anos... Vocês vão enxergar dessa maneira. Escuta. Então, aí, para pacificar e para encontrar um denominador comum, ele disse, aceito. Mas se vier com reeleição, já saiba que aí não tem jeito. Aqui no Brasil, nós temos o Lula no 3º mandato querendo um 4º. Olha aqui. Por si só já é um absurdo. E é. Para você ver que eu acho que é. Nos Estados Unidos, quando Franklin Delano Roosevelt foi eleito 4 vezes seguido presidente da República, uma das emendas da Constituição Americana foi proibindo que quem fosse 2 vezes presidente não pode ser mais candidato a nada. E tem uma coisa, e se Lula anda dizendo que vai vir até 120 anos, quando for no ano de 2034, ele vai querer ser candidato com 105 anos e uma bengala na mão. E a legislação permite. E sem raciocínio. Sem nada. Então, Calegari, a nossa culpa, vamos botar a culpa em quem bem merece. No Congresso? Quando eu e Osmi Lima era deputado federal, Osmi, cada dia que eu descubro como eu podia estar pretendendo ser deputado federal, você sabe quanto é que ganha um deputado federal no Brasil hoje? 60 milhões anual de emenda, 50 mil reais por mês para verba de gabinete. Quer dizer, eu sou um deputado federal. Faz uma ressalva. Na nossa época não era assim. Não existia isso. Isso. Não existia. Hoje tem 50 mil. Cada deputado federal tem 120 mil reais por mês para contratar funcionários em Brasília e no estado dele para servir de cabo eleitoral. Não, e o pior é a verba Verba rescisória? A verba rescisória. Verba rescisória. Então, que você pode contratar avião. Nós temos
E você saiba que eu faço sérias restrições ao jeito Lula de presidir o país. Mas se ele quiser mudar, ele não muda. Não. Ele não muda. Porque as leis são aprovadas por uma Câmara e por um Senado que não abre mão de nenhum dos seus privilégios. É verdade ou não é? É verdade. Hein? E o fundão? Hein? Centrão. Fundão. Não, eu falo o fundo partidário. O fundo Não, ainda tem o fundo partidário e o fundo eleitoral. Homem. É fundo eleitoral, fundo partidário, verba de gabinete e emenda parlamentar. E qual é o percentual no Brasil de município que não tem esgoto? Mas a população não está feliz? Não. Está feliz, tá está não. feliz. 49 milhões de brasileiros estão recebendo Bolsa Família. Ah, Estamos não. em pleno emprego, Não, segundo olha, o IBGE. Não, mas isso não dá felicidade. Não vamos misturar. Tá, porque se Nós vamos todo fazer mundo o estivesse seguinte. triste, estava todo mundo na rua hoje protestando, Narciso. Não tem ninguém protestando, então... tá tudo Protestando é uma camada mais superior. Então, o pobrezinho não vai à rua protestar. Olha, Doutor, pro intervalo? nós vamos ao intervalo Que comercial. esquentou agora. olha, o Bolsa vai esquentar Família, mais ainda do só intervalo. uma coisa, o Bolsa Família foi estabelecido para ter uma porta de entrada e uma porta de saída. Não é para ninguém permanecer, Não é emprego. não é emprego. Mas o IBGE conta sim. Hein? O IBGE conta. Meu amigo, Não. você Conta também... ou não conta? Daqui a pouquinho vamos pro intervalo. a gente vai descobrir se conta ou não conta, né, cara? Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. Aguarde apenas 2 minutos. Assim eu estou Até já. contigo. Né? Ok, estamos de volta com a segunda parte do Tribuna Livre desta segunda-feira, recebendo o Matheus Calegari, contador, sócio proprietário da Calegari Contabilidade. Quem está com a palavra aí agora? Osmil Narciso. Doutor Narciso. O doutor Calegari, o STF do Brasil é estabelecido seguindo praticamente os mesmos moldes que os 9 ministros da Suprema Corte Americana são estabelecidos. Só que a diferença é que aqui são os 11. Por que o nosso STF hoje é uma bola da vez de tantas agressões e nos Estados Unidos isso não acontece? Aí a minha pergunta. No Supremo Tribunal Federal Americano, no máximo, 100 ações por ano são debatidas no Supremo Tribunal Federal. E aqui no Brasil, cada ministro, alguns deles têm mais de 10 mil processos para despachar. Como resolver esse impasse? Eu vou só citar um exemplo que vai ficar mais claro para que todos entendam o que é o STF hoje. A gente teve a lei aprovada. Nessa lei da reforma do imposto de renda, eles determinaram um prazo para registro de balanço. Então, se eu tenho lucros e dividendos acumulados em períodos anteriores, eu tinha até o final do mês de dezembro para registrar. Como é que eu vou registrar uma ata na junta comercial de um balanço de um ano que nem fechou ainda? O legislador criou isso. O STF está assim porque nós não temos legislativo. Aí o que aconteceu? Nosso prazo de registro de balanço é em abril. Tivemos que acionar o STF para decidir que eu não tinha... que esse prazo da legislação, que era de dezembro, era praticamente impossível de cumprir. Aí o STF foi lá e decidiu que não é dezembro, vai ser janeiro.
Por que que ele não obedeceu à lei de abril? A decisão liminar. Essa é a confusão do nosso país. O legislador, quem está legislando não sabe o que está fazendo. Aí você vai e recorre para o STF. Que não sabe o que vai fazer. Também não sabe o que está fazendo. Então o Brasil está perdido? Está perdido. Hein? Por quê? Uma decisão simples aqui causou uma confusão enorme. Não, o grande problema hoje que eu Tudo eles vejo... apitam, tudo da nossa vida. E na visão de tá vocês, não teriam O até, uma alternativa, não? Mas peraí, Narciso, deixa É melhor eu só... janeiro do que abril. Deixa tá? eu dizer uma coisa aqui, Osmir. O STF, os tribunais, são instituições inertes. Elas só fazem alguma coisa quando são acionadas. O que não está ocorrendo na prática. Hein? O que não está ocorrendo na prática. Mas aí eu aciono o STF por quê? Notadamente no Supremo. O Supremo hoje está legislando. Vamos longe, não. Não vamos longe, não. Um dia desse, o Gilmar Mendes, só para dar um exemplo, Narciso. O Gilmar Mendes está na Constituição, claríssimo. Não precisa ser jurista. Você não pode ser analfabeto. Não souber ler, ele não vai entender. Está escrito lá que impeachment de ministro é competência do Senado Federal. Esse Gilmar Mendes pega, através de uma resolução, diz, não, só pode quem pedir impeachment é o PGR. Mas isso não prosperou. Não, eu estou dando um Mas isso não exemplo. prosperou. Não, eu estou dando um exemplo da audácia desses Sim. caras. Agora, por que que eles fazem isso? Em virtude de um Congresso fraquíssimo. Notadamente o Senado Federal, os presidentes são uma vergonha. São uma vergonha. Na nossa época, nós tínhamos presidente, Narciso, da Câmara, nosso presidente, Ulisses Guimarães. Não pode comparar. No Senado Federal, nós tínhamos um homem da maior qualidade, da maior postura, né? Um homem que tinha todo um passado de tradição, de correção, de honestidade. Nós temos umas porcarias hoje. Aí o Supremo faz e acontece, eles não dizem nada. Eles engolem. E boa parte deles, porque tem processo lá no Supremo. Você vê a que ponto chegou o Brasil. O Supremo legisla... Algo parecido com o que aconteceu com o nosso vizinho, né? Qual vizinho? Peraí, só concluir. O Congresso faz o papel de executivo com essas emendas parlamentares, faz impositiva, faz o papel de... Não, eu estou chegando a uma conclusão de que o poder mais fraco da nação é o executivo. Somos nós o poder mais fraco. Pronto, você está acertando. Você está eu comungo com sua ideia. Porque, Osmir, não existe uma roubalheira maior no Brasil do que essas tais emendas parlamentares. Concordo. E se você, aqui no Acre mesmo, se você sair, vai encontrar várias placas. Esta obra foi feita com emenda da minha autoria. Quando, na realidade, ele podia dizer, foi para comprar os votos do prefeito dessa cidade. É isso que está acontecendo. Além, Narciso, de fazer a pequena acréscimo, temos que acabar com essa história que o governo tem dinheiro. O governo não tem dinheiro nenhum. Dinheiro é do povo. Quem tem dinheiro é o povo. É o povo através da arrecadação de todos os impostos. Vocês verificaram que o legislador perdeu a sua essência? Perdeu a essência. Quando você vê uma placa dessa, você fica com nojo. Porque não é papel do legislativo fazer esse tipo de coisa. E aí a gente volta para o STF. Por quê? Todo mundo quer mandar aqui. O STF quer mandar, o legislativo quer mandar, o executivo quer mandar e no final ninguém manda. E o povo, no final, é que paga. E aí a gente tem o aumento de arrecadação com a reforma, as reformas. Deveria ser proibido falar em aumento de arrecadação, porque ninguém aguenta mais pagar imposto e no final, quem vai pagar sempre essa conta somos nós, infelizmente. E isso deixa um legado do seguinte:
Quando é que isso vai melhorar? Qual o pensamento que a gente tem de melhora? Eu vi uma entrevista recente do nosso vizinho aqui, a Bolívia. O presidente falou que vai isentar todos os tributos dos produtos que eles não produzem. Quando é que a gente viu alguém falando de isenção de tributo aqui nesse país? As placas solares, que é um governo limpo, né, um governo verde, foram para 35%. Onde que a gente vai chegar com isso? É para incentivar a produção. Eu estou sem incentivo algum. É não produção, a não produção que é o incentivo. E a gente volta para os nossos vizinhos também, Venezuela e Argentina. Quando começou a fazer isso, o que aconteceu? A cadeia começou a ficar quebrada. O produtor de carne não queria mais produzir carne porque não valia a pena. O produtor de grãos também não. Você está vendo todo mundo plantando café, né? O que vai acontecer? O preço vai cair, daqui a pouco todo mundo vai desistir do café. Porque não tem como. A economia tem uma engrenagem e ela vai se ajustando. Quando você corta essa engrenagem, começa a dar problema. E é o que está acontecendo com o nosso país hoje. Você não consegue produzir, aí a gente vai para a Selic, que é absurda de alta, você não consegue pegar um dinheiro lá para conseguir investir, e no final não sabemos o que vai acontecer. Sabemos sim que não vai ter coisa boa por aí. Mas, Calegari, só pegando esse teu exemplo ainda, nós estamos pagando no Brasil, Narciso, cartão de crédito a 430% ao ano, Narciso. Cartão de crédito 430% ao ano. Quando no passado nós tínhamos, via BNDES, via o próprio Banco do Brasil, Banco da Amazônia, e nós criamos, nós constituintes, criamos aquela ação constitucional do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, para tentar incrementar o desenvolvimento dessas regiões, porque a desigualdade do Brasil está aumentando. Hoje, vai pegar um dinheiro desse para ver o custo. Mas por que está aumentando? Porque não há oportunidade, não há incentivo. Você acha que quem tem dinheiro está preocupado com quanto que tem de imposto? Não. O pobre não vai conseguir botar a placa lá, mas o rico vai. Por falar nisso, viu, Osmir? Eu vi uma decisão do juiz dizendo o seguinte: se tem banco cobrando 450%, é porque tem gente disposta a pagar. É lamentável isso. E fica por isso. Não é bem assim, Muniz. A gente tem o risco do Muitas crédito. vezes é a necessidade que obriga isso. Meu amigo, A gente tem o risco do crédito no país. A desculpa é essa. Aí eu te pergunto, quando você vai emprestar o dinheiro para um velhinho da aposentadoria dele lá e cobra 10% ao mês dele, qual é o risco que você tem nessa operação? Zero. E por que está cobrando 10%? Isso é o risco do crédito? Então, eu vejo que eu sou totalmente a favor do livre mercado, mas em alguns casos o Estado tem que atuar. Esses são os casos. Claro. Você viu o Trump, você é fã número 1 do Trump, né, Narciso? Sou. Ele determinou que é 10% máximo, está lutando lá para a questão do cartão de crédito, enquanto a gente aqui está em 400. Qual é o risco desse cartão de crédito? Não sei. Eu só sei que do jeito que está, não está legal. já que você que me provocou, e eu estou disposto a ser provocado por você, me responda sim ou não. O Maduro, que é o elemento que eu tenho mais nojo no mundo, eu particularmente, acho que um elemento como Maduro jamais poderia presidir uma nação, mas mesmo assim, o Maduro foi capturado ou sequestrado? Responda, pois capturado perante a legislação universal ou foi sequestrado? Depende do ponto de vista. Sim, mas pera lá, vou deixar. Como assim explica? Depende do ponto de vista. Você acredita que uma pessoa que tomou o poder, tomou de assalto o poder na Venezuela, nem o PT tinha reconhecido a eleição dele. Quem é que vai tirar aquele cara de lá? Eu? O povo da Venezuela. Que povo? Desarmado? Mas eles votaram e... Eles votaram. Sim. Não foi obedecido. Sim, aí o que... A ONU, que tem o papel dela fundamental de resolver alguns conflitos no mundo... A ONU não vale mais nada. Então, mas o Narciso é bem admirador da ONU.
E aí, assim, ó, a ONU não resolveu. Quem é que vai resolver? O Trump. Ah, tá. É a nação mais mas poderosa do mundo. Narciso, aí um problema é o seguinte. Houveram eleições. Está comprovado que o adversário ganhou. Eu também concordo com essa hipótese. O próprio Lula pediu que mandasse aqui As atas. as atas para examinar, para poder ele dar de acordo com a eleição. Ele não mandou para país nenhum, porque ele sabia que havia falcatrua. Era um ditador perverso. Narciso, na hora que os brasileiros começarem a sair do seu país, nós temos que ter cuidado. Já estamos saindo, faz tempo. Nós temos que ter cuidado. Miseráveis, que não tinham o que comer lá, não tinham emprego, não tinha nada. Foram 7 milhões. Mas o Maduro ironizou o Brasil dizendo, perguntando se aqui também tinha ata. Aqui Diz tem que a ata? eleição deles é mais limpa que a nossa aqui. Eu Lá concordo. tem ata. Aqui Mas tem assim, Osmir, mas não mostrou coisa nenhuma. você colocou Mostrou. um ponto que é fundamental no nosso país, da fuga de capital. E a gente não vai conseguir vencer essa barreira com a fuga de capital, porque as mentes brilhantes que a gente tem estão indo embora. Porque ninguém quer ficar no país aqui sustentando Bolsa Família e nem pensão. Então, se você é inteligente e é produtivo, você vai para onde? Para outro país que valorize a sua mão de obra. Olha, Essa é a ordem Mas aí é um natural. detalhe, Narciso, é um detalhe que você falou, os inteligentes. A maioria dos intelectuais brasileiros são a favor disso. Agora, quando eles... Não, A discordo. grande maioria. Não. Aí, só quando eles saem para viajar, vão para França, vão para Alemanha, Aí você tá falando de- vão para os Estados Unidos. Aí você está falando de Ninguém quer outra ir pra casta, Cuba. Osmir. Mas assim, ó, eu estou dizendo da classe trabalhadora, eu vou te dar um exemplo aqui, do setor da contabilidade. Sim. Tá? A maioria das pessoas que formaram na mesma instituição que eu, na pós-graduação, estão trabalhando nos Estados Unidos. Por quê? Que essas mentes brilhantes não estão aqui. Eles estão recrutando vários auditores para lá, porque estão com dificuldade de mão de obra. E essas pessoas estão indo para lá porque paga menos imposto, tem mais qualidade de vida. É verdade. Calegari. A gente perdeu competitividade, Calegari. Narciso, que é fundamental para o Calegari. país crescer. É verdade. Calegari. A nossa hora de trabalho, em vez dela aumentar, que nem outros países em desenvolvimento, ela caiu. A produtividade nossa enquanto pessoa. Sim. Ela caiu. Como que um país desse vai conseguir crescer se as pessoas não conseguem ter produtividade? Sim, agora prepare-se para o sábado. O sábado também não vai ter expediente. Então, vamos reduzir a produtividade. Estamos caminhando para isso. O Calegari. Bolsa Família. Eu tenho esse debate até com meu irmão, que tem nojo de Bolsa Família. Doutor Narciso, o senhor faz a pergunta na virada do bloco, só para a gente chamar o intervalo. Nós vamos ao intervalo começar e voltaremos em instantes com a terceira e última parte do nosso programa de hoje, Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco. Até já. Voltamos com a terceira e última parte do Tribuna Livre desta segunda-feira, recebendo o Matheus Calegari, contador titular da Calegari Contabilidade. Registramos aqui a presença da nossa amiga Roberta Lima. Seja bem-vinda, Roberta. Filha do nosso amigo Osmir Lima. O doutor Narciso, a pergunta que o senhor ia fazer, um comentário e uma pergunta, né? O Calegari. Eu antes de ontem assisti, porque eu sou viciado em ler blogs. Eu começo logo lendo aqueles absolutamente xiitas, que são os blogs bolsonaristas e blogs Das extremas esquerdas. lulistas. Em princípio, para discordar de ambos, tá? Boa. Em princípio, para discordar de ambos. Eu vou te passar uns projetos mais produtivos para você ler, que eu escrevo alguns, e aí você depois vai me dar a sua opinião. Mas deixa eu fazer aqui uma pergunta. Eu, antes de ontem, numa entrevista do Flávio Bolsonaro
que é o filhote de Bolsonaro, que ele quer, ele imagina que vai fazê-lo presidente da República, que o Bolsonaro é modesto politicamente. Ele quer fazer de um filho senador em Santa Catarina, outro no Rio de Janeiro, outro em São Paulo, a mulher no Rio e Brasília. mandou o Hélio Negrão, aquele deputado federal, E para vê ser nas candidato. costas dele. Vai ser candidato a senador pelo Roraima. Sabia disso? Não. Candidato a senador por Roraima. Sabia não. Falando sobre Bolsa Família. Sabe o que eu ouvi do Flávio Bolsonaro? Eu digo, meu Deus do céu, então eu estou perdido nesse mundo. Ele dizendo, Bolsa Família, quem prestigiou o Bolsa Família foi o meu pai. Que na época que ele era presidente, ele passou o Bolsa Família de R$190 por mês para R$600. Foi o maior erro dele. Eu não sei, eu não estou discutindo, eu estou apenas dizendo a hipocrisia dele. Não, e é mentira, né? Não, a hipocrisia também, porque ninguém tem peito. Eu duvido que um candidato a presidente da República tenha peito de dizer que vai ser contra o Bolsa Família. Esse programa de ação social foi criado no governo Fernando Henrique Cardoso, Foi. mas com condições. Precisava aluno estar na escola, etc. Mas hoje algumas dessas exigências ainda são cobradas. Permanece, né? Então, o que me parece, o Calegari, é que nós estamos caminhando para uma situação altamente complexa. O que acabou, acabei de dizer que tenho nojo de Maduro. Espero que ele morfe na cadeia. Mas nada justifica que o presidente Donald Trump, se prevalecendo da força, entre na calada da noite, na sua residência, e o sequestre no espaço de 47 segundos. Não demorou um minuto. O sequestro dele, Osmir, foi 47 segundos. Que aí nós temos que elogiar Hein? a força americana. 47 segundos A força, o poder da força, não a força do poder. Não, o poder da força. O claro. poder da força. Então, São os craques. aí eu pergunto a você, daqui a 2, 3, 4 anos que não passará disso, que a China estiver já hoje economicamente melhor do que os Estados Unidos, hoje. Para com isso. Como é que é? Para com isso. Como é que é? Não, aí não Mas sei. ele fala do ritmo de crescimento, Não, mas- não é da potência. Nós discutimos isso da última vez. A China cresceu com a ajuda dos Estados Unidos. Ah, meu Deus do céu. Todas meu as Deus do indústrias céu. americanas foram para lá Foram porque pra a lá. mão de obra era barata e mão de obra escrava. A China, podemos dizer, que foi, por um bom tempo, os Estados Unidos se aproveitou da mão de obra dela. Agora o capital não está lá. Sabemos disso. Essa é a realidade. O Não são- capital não vai? Não está. As grandes empresas estão voltando. O lucro retorna. Retorna. Então, assim, estão usando para produção. Hoje, o Brasil tem como competir em produção. É melhor uma indústria ficar aqui ou na China? Você quase não tem direito trabalhista lá. Você tem pessoas que trabalham. Só ver entrevista de alguns chineses aí, trabalham, não tem direito a nada, trabalha todos os dias, tem uma semana de folga por 18 horas lucro- por dia. Desde que o lucro retorne para cá, é um bom negócio. Excelente, cada um trabalha do jeito que quiser. Agora, não tem como dizer que essa nação vai conseguir ultrapassar os Estados Unidos, porque são coisas muito... Agora, Osmir, é interessante que eu acho, e é bom, vamos discutir esse assunto que é bom. Como é o nome da atual presidente da Clícia, a Clícia Rodrigues, que está hoje no poder na Honduras? Não, na Venezuela. Na Venezuela. É Clícia? Não sei. Tem um irmão, o Jorge Rodrigues, que é quem manda em toda a estrutura legislativa do país. Aí o Trump resolve deixá-lo nos postos de presidente e de comandante do poder legislativo, e a Marília Corina Machado, o próprio Trump disse que ela não tem respeito para ser presidente da Argentina.
Durma Mas com ela esse não barulho. concorreu, Edmundo. Não, mas eu ganhou. acho aí, Calegari, eu acho que aí ele tem razão, Nassano, porque é o seguinte, no momento, todo o sistema chavista está Tá no poder. na Venezuela, no poder. O que é que ele vai fazer com muita esperteza? Trazer esse pessoal aos poucos para esse lado, porque esse pessoal não tem negócio de amor à pátria, não. Coisa nenhuma. Eles estavam lá no chavismo e tal. Então, pouco a pouco vai trazer, pouco a pouco ele vai pegar as empresas americanas para tocar os petróleos lá da Venezuela. Ah, é? Vai. Ah, é? Vai, Narciso. É melhor do que... Nós sabemos que o Joesley e o nosso amigo Vorcaro tinham poços de petróleo lá. Será que o petróleo é da Venezuela mesmo? E outra coisa, Nunca foi. a produtividade caiu mais de 1/3. Caiu de 2/3, aliás. Caiu de 3 milhões de barris para 550 Pois mil. é. Pois é, isso tem que... Reativando o petróleo na Venezuela, melhora o padrão de vida do povo venezuelano. Mas aí, um ponto voltando para o nosso país, Narciso e Osmir. Vocês acreditam que quem recebe Bolsa Família tem que votar? Ai, Você fez uma pergunta. Você acha que não deve Não, votar? eu fiz uma pergunta, depois eu vou falar da minha opinião. O que vocês acham? Não, votar. Nós fomos a favor. essa pergunta, sabe quem foi que fez? Sócrates fez a Platão há 4 mil anos atrás. E uma pessoa analfabeta? Hein? Não, Tem nós direito ao voto? votamos na Não. Constituinte para que eles votem. Ok. Eles são contribuintes, eles pagam impostos. Ok. Então, aí a gente volta para aquela situação. Só um pouquinho. Na verdade, é Delcy Rodrigues. Hein? Delcy Delcy Rodrigues. A nova presidente. É A Delcy Clícia, a Rodrigues. Clícia eu acho que é de Honduras, salvo engano. E aí a gente volta para a situação do seguinte. Todos os problemas que a gente está tendo é em função do voto. A Pessoas Delcy, que não estão sabendo a votar. Delcy é a esposa do Como que eu Maduro. resolvo isso? Cília. Eu não estou falando Hein? que eles Cília, devem, Clícia. Clícia. não devem votar. Mas tem que ter um limite para isso. Qual é o Não, limite? aí O cara você- ele tem um prazo para cuidar da vida dele de, no máximo, 3 anos para sair Você daquela quer situação. voltar ao passado? Não, eu não quero voltar ao passado. Eu Que quero o voltar ao seguinte. passado não votavam mulheres. Não, peraí. Para concluir, no passado só podia votar quem tinha determinada renda. É. Né? Aí eu vou para a seguinte situação com vocês. Então é melhor enfiar 110 milhões no Bolsa Família e eu estou eleito todo ano. Não que o Bolsonaro comandando o Bolsa Família não se reelegeu. Esquece o E o Bolsonaro. Lula comandando também perdeu. É. Esquece o Bolsonaro. O que eu quero dizer Ora. para vocês é que o país tem que avançar para a produção. Essas pessoas têm que sair daí. O Bolsa Família é questão de necessidade Não premente. é. Como que o país está há 20 anos... Quantos anos que o PT está aí com Bolsa Família? Há 20 anos, dependendo de Bolsa Família, não reduz, só aumenta. Tem algo de errado com esse país, meu Deus? Há 30 anos atrás, eu me lembro, 40 atrás, o Brasil precisava da Aliança para o Progresso dos Estados Unidos, que as ajudas viessem de lá de fora. Trazia Ora. leite, trazia É tudo. tudo. Não, eu Aliança para o ti o seguinte, Progresso. eu pergunto para ti o seguinte. Eu concordo com Bolsa Família como uma questão emergencial. Porque quem está com fome, graças a Deus, nem você nem sua família sabe o que é fome. Mas quem sabe o que é fome, que vê seus filhos pequenos com fome, ele não é cidadão, já dizia Ulisses Guimarães na nossa Constituição. Só é cidadão quem sabe ler, escrever, tem emprego, come, tem lazer. Esse é cidadão. Você vê seu filho passar fome, o garotinho, 16 anos, vê mãe e pai passar fome, ele vai para aquilo que é mais fácil, as drogas. Então é preciso eu vou dar um exemplo para você. O que a gente precisa? Eu vou dar um tava exemplo para esperando você. falar. O que a gente precisa? De emprego. Sim, claro. Quando eu fui a Genebra, representando o Parlamento Brasileiro na reunião da ONU, da Organização Internacional do Trabalho, que é sede em Genebra, quem nos atendia no hotel eram 2 portugueses. Um falava português, inglês e francês, tinha um salário.
o outro que falava só português e francês, e francês é uma língua oficial também da Suíça, ganhar um salário menor. Mas ele me disse uma coisa interessante. Lá eles têm um padrão de vida, Narciso. Um padrão de vida mínimo. No caso da empresa, comprovadamente, não poder pagar aquele padrão mínimo de vida, ela complementa. O Estado complementa, o governo complementa. Para que ninguém fique na miséria. Tem alguma coisa de errado no sistema nesse aí, no sistema capitalista? Também tem. Não é justo, não é humano, não é solidário que o sujeito faça um casamento da filha dele gastando 20 milhões de reais e o seu vizinho passe fome. Não é justo, não é humano. Esse modelo nós temos que aperfeiçoá-lo. Nós temos que aperfeiçoá-lo. Osmir, minha preocupação maior, voltando para a nossa situação aqui, é a questão do emprego e da competitividade. Como que a gente resolve isso, o problema dessas pessoas? Porque, assim, quando eu falo que não é justo uma pessoa que ganha 20 milhões fazer isso, é o dinheiro dela. Se ela quiser gastar, ela gasta. Eu acredito que eu não devo interferir nesse ponto. Eu vi uma vaga, por exemplo, semana passada, para ser contador da Netflix. Chuta quanto que é o salário, Narciso? $500 mil por ano. Enquanto o contador está ganhando, sei lá, 2, 3 mil reais aqui. Então, assim, por que está pagando isso? Porque a empresa está produzindo. Mas te garanto que não são todos os contadores da Netflix. A média do profissional lá fora, $100 mil por ano. Quase $10 mil por mês. Essa é a média de salário lá, para o contador. Mas vamos para cá. Eu escrevi alguns projetos para a gente aumentar a nossa produção aqui. Vou te dar um exemplo. A gente está passando por um momento maravilhoso hoje do mundo. IA, data center, tudo relacionado à tecnologia. Quantos projetos você viu aqui de incentivo à redução de tributos para que essas empresas investam aqui no Acre? Você sabe qual é a energia elétrica menos oscilante no país? Aqui no Acre, por incrível que pareça. Por que a gente não tem nenhum projeto nesse sentido aqui? Para que as empresas venham investir aqui? O TikTok está investindo lá no Ceará. Passei os projetos, ninguém dá atenção para isso. O papel do nosso legislativo está corrompido. Mas eu vou dar aqui um exemplo para você, permite, Narciso? Nós que criticamos tanto o regime militar, e eu critiquei, e eu fui contra, e eu lutei contra. Mas eu tenho uma coisa interessante, Narciso. Eles tinham um plano de desenvolvimento nacional. Tinha um plano de desenvolvimento nacional. Qual é o plano nosso hoje? Nada. Nada. Nós estamos chegando ao final do programa. Osmir Lima, aproveite suas considerações finais, por gentileza. Eu vou ser muito sincero, eu achei esse papo aqui agradável. Foi bom? Agradável, ele não foi maçante. Eu cumprimento o Calegari, que não conhecia, daí até acho que deveria comparecer a mais dos nossos programas e a alegria de ter voltado depois de 2 programas meio adoentados. Alegria é nossa, Osmir. Eu, particularmente, sobre o Calegari, eu já tenho a minha avaliação pré-fabricada. Você vê o que ele acabou de dizer, que o Flávio Bolsonaro é de esquerda. Acabou de dizer. Não, você falou sério, não. Está ironizando. Mas Ironizou. eu me dou satisfeito apenas que você diga qual é o candidato a presidente da República que você vai votar. Então, eu estou aguardando aparecer um revolucionário, né? Eu espero que apareça nesse período, porque a gente precisa de um choque de energia. Nosso país... O revolucionário de direita ou de esquerda? Ele está ali no centro, né? Eu acho que certo. não é 100% direita, não, porque... Quem? O Bolsonaro? Não é 100% direita, não? Não. Eu também acho que não. Eu acho que ele é um imbecil. Porque, assim, a gente teve o exemplo da Argentina com o Macri,
que era de direita, mas veio uma pessoa muito mais enérgica, que é o Javier Milei, que reduziu quase que mais que 50% da miséria no país, né? Então a gente precisa de um choque de energia. A gente tem visto nossos vizinhos evoluindo, a Bolívia, que nunca imaginamos virar de direita, virou. E a gente precisa evoluir enquanto nação, precisa de um plano de desenvolvimento que a gente não tem, precisa parar de falar em mais tributos, porque já pagamos tributos demais. Então tem uma série de fatores que a gente tem que evoluir enquanto nação. E essa situação que, com todo respeito, o PT é mestre de colocar uns contra os outros, nesses 4 anos eles conseguiram com bastante assertividade. Todos voltaram a se odiar. Patrão e empregado, tá uma confusão danada, aumentou o número de ações trabalhistas, rico contra pobre, irmão contra o outro, e a confusão está tomada. Eu acredito que a gente está evoluindo enquanto nação, porque tem esse debate aqui, as pessoas estão clareando, voltando para mudar a opinião de vocês, que eu falei desse período conturbado que o Narciso queria pular. É o melhor período que a gente tem para crescer, porque a gente consegue enxergar o que está certo e o que está errado. E a partir dali a nação evoluir. Agora, se a gente não conseguir ultrapassar essa barreira, aí eu acredito que está acabado, cada um tem que... O último a sair apaga a luz, e eu não quero ser o último. Ainda bem que você disse que eu não pulei. Então, que bom. Matheus, foi um prazer recebê-lo aqui. Parabéns pelo trabalho e também pela entrevista. Eu que agradeço por essa oportunidade. Estou sempre à disposição, Narciso. Me chama aqui que eu adoro debater. E foi um prazer, Osmi, estar aqui com vocês. Tá bom, com obrigado. o Muniz. Estou aqui à disposição para conversar sempre que for necessário. Ok, um abraço. Boa semana para nós. E assim a gente chega ao final do programa. Pela primeira vez, Osmi, em 12 anos de existência do programa, você sabia que estamos no pleno mês de janeiro sem férias, viu? Não teremos férias esse ano. Eu sei. Pela primeira vez, fato histórico. É Programas culpa do inéditos. Márcio. É por culpa do Márcio, porque Eu o Márcio vou querer tirou meu férias em 14º novembro, e aí salário. ele tá nem aí mais para férias agora em janeiro. Ele já foi lá para Já, a beleza do Rio Grande do Norte, foi. as praias. Legal. A gente volta na próxima segunda-feira, se Deus quiser, com mais um bom programa para você, porque você merece tudo isso e muito mais. Que Deus nos conceda uma semana de paz, de harmonia e de prosperidade. Boa noite e até lá, se Deus quiser. ZYA 201, Sociedade Acreana de Comunicação Fronteira Limitada. TV Rio Branco, canal 8.1, afiliada à TV Cultura.